Olá, tudo bem? Sou Matheus Bogar, professor de matemática, e hoje nós vamos ter uma aulinha sobre razão, tá? Então, o que seria uma razão? Razão nada mais é do que uma comparação entre dois valores, ou seja, sendo uma comparação, ela nada mais é do que o que? O quociente entre esses dois valores, tá? Uma relação existente, ou seja, uma comparação. Se eu quero comparar um valor em relação ao outro, eu faço o que? Eu faço uma divisão entre esses dois valores, para saber exatamente a relação entre eles, correto? No caso dessa razão aqui, o numerador dessa minha fração vai receber um nome especial. Nós vamos dizer que ele vai ser o antecedente da nossa razão. E o denominador dessa nossa razão, dessa nossa fração, receberá o nome de consequente. Então, cada antecedente estará para o seu consequente. Então, aqui, vamos a um exemplo numérico, né? Para ficar mais claro. Então, aqui, ó, em uma partida de basquete, o time de Marcelo marcou 120 pontos. Nessa mesma partida, Marcelo marcou 40 pontos. Nós queremos saber qual é a razão, né, a relação existente entre a quantidade de pontos que o Marcelo marcou para o time dele e a quantidade total de pontos que o time dele marcou. Então, nesse caso, como é que eu relaciono, como é que eu comparo esses dois valores? Eu pego a quantidade de pontos que o Marcelo fez nessa partida, ou em todo o campeonato, nessa partida, e divido pela quantidade de pontos que o time dele fez nessa partida. Então, comparando aqui esses dois valores, qual é a conclusão que nós chegamos, né? Simplificando essa fração aqui, vou simplificar exatamente por 40, tá? Nesse caso aqui, porque 120 é um múltiplo de 40, 120 é exatamente 40 multiplicado por 3. Então, simplificando em cima e embaixo por 40, nós chegamos a uma outra fração equivalente, né, porém na sua forma reduzida, que vai ser exatamente igual a 1/3. O que essa fração está mostrando para a gente? Que a cada 3 pontos que a equipe do Marcelo fazia, o Marcelo conseguia também marcar exatamente um ponto. Ou seja, a cada 3 pontos da sua equipe, Marcelo conseguia marcar um ponto. Ou seja, a quantidade total de pontos que o Marcelo marcou para a sua equipe foi exatamente igual a 1/3 do total de pontos que a equipe fez, correto? Só que no caso aqui dessa razão especial, nós estamos comparando o quê? Grandezas que possuem a mesma unidade. Nesse caso, o que seria a quantidade de pontos realizados em uma partida, correto? Poderíamos também, outros tipos de razões, né, de comparações de grandezas de mesma espécie. No caso, quando comparamos distâncias, né, e colocamos na mesma unidade. Enfim, é uma relação, uma razão existente entre grandezas de mesma espécie, de mesma unidade, digamos assim. Agora, nós podemos comparar também, tá, duas grandezas de espécies diferentes, né? E aí nós chegamos definindo outros tipos de grandezas. Uma delas seria a velocidade. A velocidade é o quê? A relação, né? É a razão entre a distância percorrida por um determinado corpo sobre o tempo que esse corpo levou para percorrer essa distância. Essa é a definição de velocidade média. Ou seja, a velocidade média é uma razão, né, que relaciona grandezas de unidades, né, de espécies diferentes. Então aqui, né, um exemplo numérico para ficar mais claro. Ó. Um trem percorreu a distância de 240 km em 4 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse trem nesse percurso? Então, nós sabemos que a definição de velocidade média, né, é uma razão, uma relação existente entre a distância percorrida e o tempo que o objeto levou para percorrer essa distância. Então, ficaria 240 km sobre 4 horas. Né? Dividindo aqui, ó, esquecendo um pouquinho as unidades, dividindo os valores numéricos, ó, 24 quando eu divido por 4 dá quanto? 6. 0, né? Quando eu divido por 4 dá 0. Então, 240 dividido por 4 deu quanto? 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. Então, se em 4 horas ele consegue percorrer uma distância de 240 quilômetros, então significa que em 1 hora ele vai percorrer uma distância de 60 quilômetros. Então, é esse tipo de informação que essa nova grandeza passa para a gente. Ou seja, a cada 1 hora esse trem percorre em média 60 quilômetros. Ou seja, se ele continuasse com essa velocidade, né, percorrendo uma distância, se eu perguntasse para você,
em 3 horas ele iria percorrer qual distância? Ou seja, se a cada 1 hora ele percorre 60 km, então em 3 horas ele iria percorrer 60 vezes 3 km. Aí se eu perguntasse para você, qual é a distância percorrida por ele no intervalo de 5 horas? Como você sabe que a cada 1 hora ele percorre uma distância de 60 km, logo em 5 horas ele irá percorrer 60 vezes 5 km, ou seja, 300 km. E assim por diante, ok? Uma outra grandeza também, que é definida, né, pela relação de duas grandezas de espécies diferentes, é a densidade demográfica, né, que é definida como sendo a razão entre o número de habitantes de um determinado território sobre a área desse território, ou seja, eu quero saber quantas pessoas ocupam uma determinada área ou uma unidade de área, ok? Então, nesse caso aqui, vamos a um exemplo numérico, ó. Qual vai ser a densidade demográfica de uma população de 60 mil habitantes e essa população vivendo numa área de 120 km²? O objetivo aqui é descobrir quantos habitantes nós teremos por cada unidade de área. Então, nesse caso, a definição de densidade, né, que eu chamei aqui de D maiúsculo, vai ser a quantidade total de habitantes, nesse caso 60 mil, sobre o total do território que vivem essas pessoas, né? Então, ficaria 60 mil sobre 120. Simplificando aqui, né, cortando os zeros aqui, ficaríamos 6 mil dividido por 12. Ó. 60, se eu dividir por 12, vai dar quanto? 5. Esses dois zeros aqui acrescentamos no final. Então, qual foi a relação aqui? Qual foi o valor que nós chegamos? 500 habitantes por cada quilômetro quadrado, ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado, em média, nós teremos exatamente 500 habitantes dentro desse território, ok? Então, essa foi uma aulinha sobre razão, tá, que nós vimos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.